Bem-vindo à segunda parte de Betelgeuse Explicado. Aqui, queremos nos dedicar aos misteriosos processos de escurecimento e também observar mais de perto a maior estrela conhecida, Stephenson 218. E sem mais delongas, vamos começar. Betelgeuse é uma estrela variável conhecida. Isso significa que seu brilho muda ao longo do tempo e mudanças de brilho de até 10% não são incomuns. A estrela, classificada como uma supergigante vermelha, tornou-se objeto de intensas investigações devido a eventos incomuns de escurecimento nos anos de 2019 e 2020. Betelgeuse é uma das estrelas mais brilhantes no céu noturno e seu brilho típico é tão acentuado que pode ser facilmente visto a olho nu. No entanto, em 2019 e 2020, o brilho de Betelgeuse diminuiu de maneira notável. Ela caiu para um terço de seu brilho usual, uma queda que foi considerada excepcional. Esse fenômeno surpreendeu muitos astrônomos e atraiu a atenção do público mundial. No entanto, parece que o brilho de Betelgeuse já se estabilizou, ou seja, neste ano de 2023, e há até sinais de que a estrela está ficando mais brilhante novamente. Imagens tiradas com um ano de intervalo mostram uma diferença notável no brilho, o que torna a situação ainda mais interessante e misteriosa. Isso levou a especulações de que Betelgeuse está prestes a explodir como uma supernova. Apesar da ampla atenção e especulação que este escurecimento incomum provocou, a ideia de que Betelgeuse está prestes a terminar como uma supernova é amplamente infundada. Também podemos classificar como falsas as transmissões ao vivo no YouTube que mostram uma suposta explosão da estrela. Não há evidências claras de que as estrelas escurecem antes de um evento de supernova. O comportamento das estrelas, especialmente dos supergigantes vermelhos como Betelgeuse, é extremamente complexo e imprevisível. A dinâmica interna das estrelas, especialmente a interação entre pressão, temperatura, radiação e gravidade, é muito complexa e pode levar a uma variedade de fenômenos que podem influenciar o brilho da estrela. Por exemplo, as ondas gravitacionais geradas no interior da estrela podem influenciar seu brilho. A maioria dos conhecimentos sobre supernovas vêm da observação de explosões de supernovas em galáxias distantes. Essas observações fornecem informações muito limitadas sobre o comportamento da estrela nos anos e décadas antes da explosão. Outro equívoco comum é que o escurecimento visível de Betelgeuse necessariamente indica uma diminuição de sua luminosidade total. O escurecimento relatado refere-se apenas à luz visível que podemos ver da Terra. Estrelas, incluindo Betelgeuse, no entanto, emitem radiação em todo o espectro eletromagnético, que vai de rádio a raios gama. Para calcular a luminosidade total de uma estrela, deve-se levar em consideração a brilho em todo o espectro e não apenas a luz visível. Medições infravermelhas de 2019 e 2020 mostram que o brilho de Betelgeuse na faixa infravermelha era o mesmo de 50 anos atrás. Isso indica que o escurecimento não representa uma mudança na potência total da estrela, mas está limitado ao espectro de luz visível. É possível que o escurecimento visível seja devido a uma mudança na temperatura ou na estrutura da atmosfera externa da estrela, que afeta as emissões de luz visível, mas não outros comprimentos de onda. Nos últimos anos, foram desenvolvidas duas teorias populares que explicam o comportamento de Betelgeuse poderiam explicar. Ambas parecem plausíveis, visto que a hipótese da supernova é improvável pelos fatores citados. A primeira teoria sugere que o escurecimento de Betelgeuse pode ser causado por uma ou mais manchas estelares gigantes. Manchas estelares são áreas na superfície de uma estrela que são mais frias e, portanto, mais escuras do que as áreas circundantes. Elas se formam quando o campo magnético da estrela inibe a convecção de calor do interior para a superfície. Isso faz com que essa parte da superfície esfrie e pareça mais escura. Esse fenômeno é conhecido por nós como nós do Sol. Manchas solares. No entanto, a mancha estelar em Betelgeuse teria que ser enormemente grande para explicar o escurecimento observado. Ele teria que cobrir cerca de um terço de toda a superfície estelar. Enquanto as manchas solares no Sol nunca são tão grandes ou numerosas, outros gigantes estelares mostraram no passado que podem desenvolver manchas tão grandes. Assim, é provável que Betelgeuse tenha características similares. Isso também explicaria porque o escurecimento é visível apenas na luz visível. A mancha estelar absorveria a luz visível, mas não necessariamente outras ondas.
Os defensores da segunda teoria dizem que o escurecimento de Betelgeuse é causado por uma grande nuvem de poeira que está entre a estrela e a Terra. A nuvem poderia absorver e dispersar a luz de Betelgeuse, escurecendo sua luz visível. Isso poderia ser o resultado de uma grande injeção de material da estrela para o espaço interestelar. Supergigantes vermelhas como Betelgeuse liberam periodicamente grande quantidade de material através de ventos estelares. Quando tal vento encontra uma área com material interestelar mais frio e denso, ele pode fazer com que o material se condense e forme uma nuvem de poeira. Essa teoria também explicaria porque o escurecimento ocorre apenas na luz visível. A poeira absorve e dispersa a luz visível de forma eficaz, mas tem menor impacto em outros comprimentos de onda. Essa teoria parece especialmente provável, pois a estrela está cercada por várias camadas de material circunstelar. É provável que a camada de poeira misturada com a cromosfera e a cavidade de gás de Betelgeuse se aglomere e bloqueie boa parte da luz estelar que nos alcança. Com o clareamento em 2023 naturalmente ocorreu o oposto, as nuvens de poeira desapareceram da nossa linha de visão e a estrela parecia até 10% mais brilhante do que a média. Se isso se deve a um aumento real na produção de energia ou a menos poeira do que o normal, infelizmente temos que deixar em aberto aqui. É provável que esses 10% acima da média sejam uma variação natural. Mas e se ocorresse um evento completamente diferente? Um que raramente é considerado pela mídia popular? E se Betelgeuse simplesmente desaparecesse? Estrelas massivas como Betelgeuse, apesar de sua fenomenal raridade na Via Láctea e curta vida útil, desempenham um papel extremamente importante na formação de elementos pesados e no desenvolvimento químico e composição do universo. Muitos dos elementos químicos mais pesados são formados em reações nucleares massivas e atmosferas estelares, que são lançados no espaço interestelar durante uma explosão final de supernova. A partir dos restos dessa matéria enriquecida, novas estrelas e planetas podem se formar e conter a base química para a origem da vida como a conhecemos. Sem essas forjas cósmicas, o desenvolvimento de estruturas químicas e biológicas complexas que caracterizam nós humanos não teria sido possível no universo. Estrelas que, no momento do seu nascimento, tinham menos de 10 vezes a massa do nosso Sol, possuem um núcleo que é massivo o suficiente para resistir por algum tempo à colossal pressão do colapso gravitacional. Em vez de colapsar completamente, o núcleo dessa estrela inicialmente irá ricochetear para fora, desencadeando uma explosão de supernova incrivelmente intensa que lança as camadas externas da estrela no espaço com uma energia inimaginável e libera radiação intensa que é visível por muitos anos-luz. No entanto, estrelas que tinham mais de 10 massas solares em sua formação acumularam tanta matéria que seu núcleo não tem mais nada para resistir ao colapso gravitacional quando finalmente colapsam completamente, onde um buraco negro se forma no centro. A estrela simplesmente desaparece por causa desse colapso total, já que toda a sua matéria está irrecuperavelmente presa atrás do horizonte de eventos do novo buraco negro que se formou. Através da observação precisa de estrelas supergigantes vermelhas massivas, os astrônomos descobriram que estrelas como Beta Egoise, que têm uma massa inicial particularmente alta, às vezes desaparecem sem qualquer explosão visível. Por outro lado, supergigantes vermelhas mais leves, que possuem menos massa, explodem exatamente como os modelos teóricos prevêem, como supernovas. Portanto, as observações empíricas correspondem muito bem às previsões detalhadas das teorias atuais para o desenvolvimento e o possível fim de estrelas massivas. O destino final concreto de Betelgeuse ainda é incerto devido à falta de dados, pois sua massa exata no início da formação estelar é desconhecida. Existe a possibilidade de que esta estrela gigante vermelha um dia desapareça sem qualquer sinal de uma explosão anterior e colapse diretamente em um buraco negro. Betelgeuse aparece como uma estrela incrivelmente grande e rara, única na vizinhança imediata do Sol. Porém, ao nos aventurarmos além na Via Láctea, encontramos estruturas que fazem até esta estrela gigante parecer pequena. Aqui entra em cena Stephenson 218, uma estrela notável que na astronomia é classificada como um supergigante vermelho ou possivelmente como um hipergigante extremamente vermelho. Ele está localizado na constelação de Escudo, que fica no hemisfério sul e é bem visível no verão. A estrela está localizada nas proximidades do aglomerado de estrelas aberto Stephenson 2, do qual também leva o nome.
Este aglomerado de estrelas está a cerca de 5,8 kpc de distância, o equivalente a aproximadamente 19 mil anos-luz. Stephenson 218 é conhecido por seu impressionante tamanho e brilho. Ele é uma das maiores estrelas conhecidas que foram descobertas até agora. Além disso, ele é um dos supergigantes vermelhos mais brilhantes. Hipergigantes e, portanto, também é uma das estrelas mais brilhantes de toda a Via Láctea. As dimensões estimadas desta estrela são verdadeiramente surpreendentes e simplesmente incríveis. Seu raio é de aproximadamente 2.150 raios solares. Para visualizar este tamanho, deve-se imaginar que o volume desta estrela é quase 10 bilhões de vezes maior que o do Sol. Se hipoteticamente colocássemos Stephenson 2 no lugar do nosso Sol, no centro do nosso sistema solar, a magnitude da estrela seria tão imensa que sua fotosfera englobaria as órbitas do planeta Saturno. Quando 1990, ele estimou a distância para Stephenson 2 em 8. Cerca de 30 kpc. Isso equivale a aproximadamente 98 mil anos-luz. Um estudo de 2007 que se concentrou na investigação da velocidade radial deste aglomerado determinou uma distância de 5,83 kpc, cerca de 19 mil anos-luz. A determinação imprecisa da distância decorre do tamanho e da posição da estrela na Via Láctea. E uma das principais razões pela qual é tão difícil determinar a distância até esta estrela gigante é a presença do chamado meio interestelar. Este é composto principalmente por gás e poeira. Quando tentamos observar a luz de uma estrela, ela precisa viajar através deste meio. Nesse processo podem ocorrer fenômenos como absorção e dispersão, que alteram e enfraquecem a luz original. Esse fenômeno é conhecido como extinção interestelar e pode fazer com que as estrelas pareçam mais escuras e vermelhas do que realmente são. Essa extinção é particularmente um grande problema em regiões densas e empoeiradas da galáxia, onde Stephenson 218 é conhecido por estar localizado. Portanto, é difícil definir o brilho real de Stephenson 218, o que é um fator-chave para determinar sua distância. Além disso, os astrônomos estão incertos sobre sua associação com o aglomerado de estrelas Stephenson 2. As estrelas em um aglomerado todas se formaram ao mesmo tempo a partir da mesma enorme nuvem de gás e poeira, o que significa que todas deveriam estar aproximadamente à mesma distância de nós. Portanto, se for confirmado que Stephenson 218 pertence ao aglomerado estelar Stephenson 2, os astrônomos poderão medir a distância do aglomerado e usá-la como a distância para Stephenson 2. Infelizmente, a afiliação de Stephenson 2 ao aglomerado é contestada, tornando impossível usar esse método. Lembramos das tentativas de determinar a distância há alguns minutos. Se Stephenson 2 estivesse neste aglomerado estelar, estaria a aproximadamente 19 mil anos-luz de distância. Que supergigantes vermelhas ou hipergigantes vermelhas são estrelas muito variáveis. Essas mudanças podem afetar fortemente o brilho aparente da estrela, o que dificulta a definição de seu brilho absoluto, um fator-chave na determinação da distância. Em Stephenson 2 em 8, essas flutuações de brilho são particularmente acentuadas, o que dificulta ainda mais a determinação de sua distância. Os astrônomos também costumam usar o método da paralaxe. A paralaxe é o ângulo sob o qual a posição de um objeto próximo aparece quando visto de dois pontos diferentes. Na astronomia, usamos a Terra como um ponto de observação e outro ponto na órbita da Terra 6 meses depois como o outro. Mesmo com tecnologia avançada, o método de paralaxe é preciso apenas para estrelas a alguns milhares de anos-luz. Como Stephenson 218 está muito além do alcance, esse método não é aplicável para determinar sua distância. Como a maioria dos corpos celestes, incluindo nosso Sol, Stephenson 2, provavelmente não é perfeitamente esférico. Em vez disso, os astrônomos esperam que ele tenha uma forma ligeiramente achatada devido à sua rotação. Esse achatamento ocorre porque as partes externas de um corpo em rotação tendem a se mover para fora devido à força centrífuga. Em estrelas como o nosso Sol, esse achatamento é apenas leve, pois a rotação é relativamente lenta e as forças gravitacionais são fortes o suficiente para manter os materiais estelares quase esféricos. Em estrelas gigantes como Stephenson 218 ou Betelgeuse, a gravidade não consegue afetar suficientemente suas camadas externas, tornando-as muito deformadas. Portanto, devemos esperar uma aparência mais semelhante à de Betelgeuse.
uma estrutura gigantesca e bulbosa com uma fotosfera distribuída de maneira irregular e regiões circunstelares enormes, que em Stephenson devem ser ainda mais extensas do que em Betelgeuse e, se colocadas em nosso sistema solar, se estenderiam muito além do cinturão de Kuiper. Sim, a distância até Plutão seria superada várias vezes. Vimos que essas estrelas gigantes, seja Betelgeuse ou Stephenson, o Ui Scuti ou outros gigantes, parecem muito diferentes do que esperamos ver nas representações. São estruturas gigantes e disformes com uma enorme produção de energia. Eles nos mostram para onde a evolução das estrelas pode levar e quão rápido isso pode acontecer. E eles levantam a questão: existe algo ainda maior do que essas estrelas no universo estelar? Poderia até mesmo um Stephenson 218 ser superado por outra estrela, assim como ele supera as dimensões de Betelgeuse? Apesar de não ser tão grande quanto Stephenson 2 em 8, Betelgeuse continua sendo a estrela gigante mais interessante conhecida na Via Láctea. Ele é um dos supergigantes vermelhos mais próximos, portanto de interesse especial, pois, se tivermos sorte, a estrela pode explodir em uma supernova em um futuro não muito distante e nos proporcionar um espetáculo impressionante no céu. Se tivermos azar, será engolido por um buraco negro e, conforme estudos astronómicos, desaparecerá sem espetáculo pirotécnico. No entanto, até lá, os elementos necessários para formar planetas são criados no interior desses colossos. A partir dos restos de uma estrela gigante, a vida finalmente se desenvolve em um planeta terrestre azul e talvez também em outros lugares do cosmos ou da Via Láctea. E se vocês quiserem saber se pode haver outra vida extraterrestre, talvez assistam ao meu documentário sobre o paradoxo de Fermi e se há uma solução para a pergunta se estamos sozinhos.